faz uns 2 anos que nós mudamos também o modo de trabalhar como igreja, de ser uma igreja satélite, igreja campus, ou seja, uma igreja no Vêneto, mas que está hoje em diversos locais. E hoje nós temos Treviso, que é ainda a sede maior, Pádua, Conegliano, Verona e Belluno. Então nós estamos com esses 5 locais, mas cada desses locais tem sempre um desafio de abrir outras igrejas, iniciar as outras igrejas. E como raiz e base são os pequenos grupos, ou as células, e onde as células crescendo em cada local, elas podem se unir e formar uma nova igreja. Foi assim que começou Conegliano, e assim que começou também Belluno, foi deste modo. Então, mais ou menos assim, rapidamente, o modo como estamos trabalhando aqui nesse período. Tem sido muito bom. Uhum. Amém. Glória a Deus. É uma vitória e um milagre tudo isso, né? A gente vê Deus trabalhando na vida de todos vocês aí, o Espírito Santo se movendo, trabalhando aí. Glória a Deus por isso. Então, vocês estão com 5 congregações atualmente na região de Vêneto, no norte da Itália. É isso, né? Sempre no Vêneto. Ok. Sempre. Não significa que não podemos sair do Vêneto. Lógico, se tiver uma oportunidade de outras regiões, nós queremos sair, servir e evangelizar, é o nosso objetivo. E como vocês conseguem como você consegue administrar essas 5 congregações? Você é sozinho que faz isso ou tem toda uma equipe? Como seria? Hoje nós somos em 3 pastores e tem mais uma ministra de música. Então nós temos esse staff, somos 4 pessoas que organizamos todo esse trabalho. Em cada uma dessas igrejas ou dessas sedes, nós temos uma liderança. Então, temos a responsabilidade espiritual, temos a responsabilidade também administrativa, mas em cada local tem a sua liderança. Então, é deste modo que estamos trabalhando. Temos uma unidade no aspecto de um currículo, uma unidade de trabalho, uma unidade de serviço. Inclusive, estamos trabalhando como sendo uma só igreja, eventos é para todas as igrejas. Então, estamos trabalhando com esse espírito, não de uma separação, uma divisão, mas cada vez mais congregados, unidos num só espírito, uma só igreja. Então, nós fazemos, desculpa, nós sempre fazemos esse giro com as igrejas para que mantenha essa unidade. E somos 3 pastores e, ao mesmo tempo, eles também estão, um dia está em Verona, outro dia em Treviso, outro dia em Pádua, em modo que a igreja saiba, e tem 3 pastores, mas a igreja saiba que esses 3 pastores estão em diversos lugares. É uma experiência nova. Sobre igreja satelitar, queria, antes de tudo, explicar um pouco isso, de que existem muitos pastores que eles chegam na Europa e eles começam a pastorear uma igreja pequena, né, que é a realidade da Europa, uma igreja de 10 membros, de 15 membros, de 20, e por muitos anos fica nessa realidade, nesse número de membresia mesmo, né? E para uma igreja crescer mais e mais, é interessante essa linha de uma igreja satelitar, se é esse o nome certo que no Brasil se usa, de não focar apenas nessa congregação local, nessa igreja local, mas ver que há tantas outras cidades ao redor precisando de igrejas que convém trabalhar e começar células, pequenos grupos familiares, estudos bíblicos em outras localidades para que não só tenha mais para frente uma congregação, mas sim 2 pequenas congregações, 3 pequenas congregações. Uhum. E pelo que eu entendi o que você falou, pastor, a igreja satelitar é mais onde tem um pastor ou uma liderança, né, espiritual tomando conta, pastoreando essas pequenas congregações e com uma mesma linha, com uma mesma liturgia, mesmo estilo de música, tendo eventos periodicamente com todas essas congregações juntas, para se conhecer, para ter mais comunhão e poder, unindo se faz mais ministérios, ações bem melhores, né, que sozinho não daria para fazer. É mais ou menos essa a linha de uma igreja satelitar, pastor?
Perfeito. Ainda mais que ela se transforma como obra missionária, o alcance é mais rápido e melhor. Outro problema que nós temos, aquele argumento que nós falamos antes, o aspecto doutrinário, você consegue manter um equilíbrio doutrinário melhor. Você consegue manter a mesma doutrina em modo melhor. Nessa Europa, onde tem várias doutrinas, vários ventos de doutrina, você consegue firmar e segurar a igreja de modo mais real e concreto. Então, as igrejas crescendo deste modo, você vai ter uma igreja muito mais forte, firme na palavra de Deus e com a visão missionária muito maior. Porque cada local sabe que foi fruto de uma obra missionária. E ele tem um compromisso para abrir outros locais. Por isso que o aspecto igreja campus, igreja satelitária, ela na Europa hoje eu acredito que seja um grande instrumento para o crescimento da igreja. E graças a Deus, hoje onde nós estamos indo, as igrejas têm crescido. Então, e o grande desafio é unir essas igrejas, de estar juntas. A nossa dificuldade, por exemplo, Belluno, Verona são 3 horas de carro. Então, é uma viagem. Mas algumas vezes por ano eles têm que se encontrarem, para se conhecerem, porque faz parte da mesma igreja. Então, aqui na Europa temos essa dificuldade, temos que fazer uma grande viagem para se encontrar como igreja. No Brasil, nós temos igreja campus satelitar dentro da mesma cidade. Aqui não, é dentro do mesmo estado. Então, é uma realidade bem diferente. Mas você tem que manter esse princípio, mesmo a doutrina. Visão de evangelização, e isso, o crescimento é muito maior. E também para o desenvolvimento de líderes, né? Igreja satelitar, você tem lideranças fortificadas em cada local. Uma igreja só, ela tende a não ser tão fortificada como nesse aspecto. E nós estamos mais próximos dos líderes. É verdade. Eu vejo que a igreja satelitar ajuda também a membros da igreja que têm com seus dons e talentos, eles são mais, desenvolvem mais por eles irem da igreja deles para ajudar numa outra congregação a tocar o violão, ajudar no louvor, ajudar um estudo bíblico, passar um estudo Sim. bíblico lá. Então, os membros da igreja, de uma dessas congregações, de acordo com seus dons e talentos, eles acabam podendo, não só na igreja local deles, mas em outras pequenas congregações, colocar em prática aí os seus dons e talentos, né? Perfeito. Uhum. Ótimo. E, na prática, como é que isso funciona, então? O pastor, no domingo, ele prega, domingo de manhã, por exemplo, em uma igreja, e depois, à noite, ele vai numa segunda igreja. Seria assim? Sim, nós temos a escala, um exemplo. Esse final de semana eu vou estar em Belluno e Pádua. O pastor Sandro vai estar em Treviso e Conegliano, e o pastor Mário em Verona. No outro domingo, vamos fazer um giro. O pastor Mário vai estar em Treviso e Pádua, eu vou estar em Conegliano, Verona, e o outro pastor para Belluno. Então a gente faz esse giro. A pregação é a mesma, temos que manter a mesma pregação, a mesma linha dos estudos bíblicos. Então, o que a igreja de Treviso escutou hoje, a igreja de Verona também vai escutar. Amém. Então, é a mesma pregação, com pastores diferentes, como se diz, o modo de pregar é diferente, mas estamos nessa mesma linha. A igreja tem que caminhar junto.